Olá, bom dia para quem é do dia, boa tarde para quem é da tarde, muito boa noite para quem é da noite. É um prazer enorme em vê-lo você aqui novamente e estar te acompanhando aí na sua jornada até a aprovação nos concursos públicos municipais aqui de Cuiabá. Meu nome é Vinícius e hoje nós vamos trabalhar a aula número 2 sobre legislação especial e vamos dar continuidade em lei orgânica do município de Cuiabá. Sem muitas delongas, vamos lá começar a nossa aula, aquilo que se importa, aquilo que te trouxe aqui, né, a este vídeo. Vamos lá então, vou começar aqui a nossa aula. Hoje nós vamos falar de alguns temas bem bacanas, bem legais e que podem ter uma incidência enorme aí na sua prova, principalmente porque trabalha sobre competências. Lá na aula 1, eu acho que eu já falei para vocês, eu falei na verdade, e vocês se lembram que eu falei que a União, os estados e os municípios, cada um desses entes tem as suas competências próprias, certo? E hoje nós vamos ver as competências do município de Cuiabá. Beleza? Então, aí a nossa apresentação, meu nome é Vinícius Pires, meu Instagram é Vini Pires Santos, caso você queira aí me seguir nas redes sociais e ver o meu dia a dia, minha vida pessoal. E nós temos o Instagram também da empresa que está oferecendo esse curso para você, a Proximulados, @Proximulados. Inclusive, lá tem um material voltado para a Câmara de Cuiabá, tem 130 questões inéditas de legislação específica para a Câmara de Cuiabá, e como também a legislação destacada, onde tem o destaque dos pontos mais importantes na lei orgânica do município, no regimento interno da Câmara Municipal e também no Estatuto dos Servidores Públicos. E também, se você for fazer o concurso da UFMT daqui a 20 dias não, dia 21, né? Nós estamos no dia 5. Se você for fazer lá, nós temos gratuitamente um vade-mecum para você, somente com as leis, somente com os artigos que vão cair na sua prova. Vale muito a pena você dar uma conferida lá, beleza? Então, vamos lá começar a nossa aula. O conteúdo de hoje, nós vamos trabalhar 3 conteúdos basicamente. O conteúdo vai falar sobre participação direta e indireta dos cidadãos dentro da administração pública. Nós vamos falar sobre representatividade e isso está disposto na Lei Orgânica do município de Cuiabá. Tudo que eu vou falar hoje para vocês está na Lei Orgânica do município de Cuiabá. Assim como eu disse para vocês na aula passada, estava entre o artigo 1º e o artigo 2º. Hoje nós vamos trabalhar os artigos seguintes ao artigo 1º e o artigo 2º, beleza? Vamos falar sobre os símbolos de Cuiabá. Nós temos 3 símbolos e eu vou mostrar para vocês quais são eles, e é importante você saber que às vezes é tema de prova. Nós vamos falar sobre a competência do município de Cuiabá, ou as competências do município de Cuiabá, beleza? Então vamos lá começar a falar sobre participação direta e indireta dos cidadãos. Quando a gente fala de participação e cidadania, a gente fala sobre direitos políticos. Por quê? Existe um conceito chamado cidadão que é diferente do conceito chamado população. Nem todo popular ou residente de um lugar é um cidadão. Cidadão, efetivamente, é aquele que está em pleno gozo dos direitos políticos. Exemplo, uma criança, um adolescente de 15 anos de idade, ele é, de certa forma, um popular do município de Cuiabá, se ele morar aqui em Cuiabá, certo? Só que não necessariamente ele é um cidadão, porque com 15 anos você ainda não está inscrito no Tribunal Regional Eleitoral e você não pode votar. Então ele não está em pleno gozo dos direitos políticos. Só é cidadão aquele que exerce o pleno gozo dos direitos políticos, tá bom? Então, quando você exerce esses direitos políticos, você pode participar direta ou indiretamente na administração pública. Você pode participar direta e indiretamente nas decisões políticas da administração pública. Por isso que a gente fala participação do cidadão e não participação do popular. Apesar de que a opinião do popular também é importante, mas é a do cidadão que é legalmente prevista na Lei Orgânica do município de Cuiabá. Beleza? Então vamos lá. O artigo 2º, eu grifei aqui alguns pontos, tá, para a gente tornar mais didática, né, essa participação do cidadão. E ele diz o seguinte:
Todo o poder do município emana do povo. Olha, isso está lá na Constituição também, né? Os cidadãos, o poder emana do povo, do cidadão, daqueles que têm direito político de exercer esse direito, né? A legitimidade, quando a gente vota em alguém, essa pessoa é uma pessoa legítima, um representante legítimo nosso. Seja o prefeito de Cuiabá, seja os vereadores de Cuiabá, né? Aqui no âmbito municipal, no âmbito estadual, os deputados estaduais, o governador, e no âmbito federal, os deputados federais, os senadores, o presidente da república e por aí vai, né? Beleza? Então, todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de seus representantes. Exerce por meio dos seus representantes. Veja só, o poder é nosso, mas quem exerce o poder é nossos representantes. Quem são os representantes eleitos para o Legislativo e para o Executivo aqui em Cuiabá? Para o Legislativo são os vereadores municipais. Um exemplo, Diego Guimarães, Juca do Guaraná, que é o atual presidente da Câmara de Cuiabá, Tenente Coronel Parcola, são os que eu lembro aqui, Chico 2000, que eu lembro aqui de cabeça, mas tem vários outros, Michele Alencar, são os nossos representantes do Legislativo, é quem nos representa, é quem exerce o poder que emana do povo, são eles que exercem. Beleza? No Executivo é o Manuel Pinheiro, o prefeito municipal de Cuiabá. Então são eles que representam a gente. A gente tem a democracia direta e a indireta. A democracia direta é aquela onde nós diretamente exercemos. Certo? Que vai falar agora aí para frente. E a indireta onde a gente elege alguém para exercer em nosso nome. Um representante nosso, como se fosse um advogado nosso. E aí, né, a gente pode exercer diretamente através dos termos da Constituição da República e dessa lei orgânica. Então, você tem que entender. Indiretamente, você vai exercer através dos vereadores ou do prefeito municipal e, diretamente, você vai exercer através desses incisos aqui que eu vou explicar para vocês, cada um deles. A primeira forma de participação direta dentro da administração pública é o plebiscito. É quando a Câmara Municipal de Vereadores convoca plebiscito para consultar sobre a aprovação de uma determinada lei. E aí você vai me perguntar, Vinícius, plebiscito e referendo, qual que é a diferença básica entre os dois? Em termos simples para a sua prova, que é aquilo que importa, é que o plebiscito ele ocorre antes da lei ser aprovada pelo parlamento, antes da lei ser aprovada pelo município de Cuiabá. Enquanto referendo, não. Já há uma aprovação de lei, e aí o município de Cuiabá meio que quer dar uma legitimidade àquela aprovação. Geralmente é algo polêmico, um tema sensível, aí né, a Câmara Municipal quer pegar e dar uma legitimidade, falar, o povo está de acordo, e passa pelo referendo. Ambas hipóteses de participação do povo não vincula o poder legislativo, ok? O poder legislativo não é vinculado do referendo. Tanto que eu vou mostrar para vocês algumas coisas aqui, né, que já aconteceu com plebiscito e referendo no Brasil, não necessariamente no município de Cuiabá. Nós temos a iniciativa popular de lei, que é quando a própria população se ajunta e propõe a lei perante o poder legislativo, né, e essa lei começa a tramitar como lei ordinária ou lei complementar, a depender da matéria que se trabalha. E nós temos também a participação na administração pública, seja exercendo cargos públicos como servidores efetivos, se vocês forem aprovados, seja como comissionados, seja em conselhos da administração pública, Conselho Municipal de Educação, Conselho Municipal de Saúde, enfim, você pode participar também da administração, seja ali através de uma ação fiscalizadora, que é o próximo inciso, vai ter uma licitação lá na Secretaria de Saúde, né? E você quer acompanhar essa licitação, você tem esse direito de acompanhar a licitação, você tem o direito de ver o contrato da licitação, você tem o direito de exercer o papel fiscalizatório. Só que poucas pessoas fazem isso, é verdade. Né? Mas você tem o direito, está lá previsto na lei orgânica do município e também na nossa Constituição Federal, principalmente ali no artigo 37, beleza? Então você pode participar da administração, seja como servidor, seja como fiscalizador, beleza? Então existe aí 5 formas, basicamente, de você participar diretamente. Plebiscito é quando você opina sobre uma lei antes de ser aprovada pelo parlamento. O referendo, quando você opina por uma lei depois que ela foi aprovada pelo parlamento. A iniciativa popular de lei, quando você e seus amigos, toda a sua população ali se ajunta e acaba aprovando uma determinada lei. E também a participação na administração pública ou a ação fiscalizatória da administração pública. Beleza? Bem tranquilo isso daqui. Exemplos de plebiscito, de referendo e de iniciativa popular. Eu vou pegar exemplos do âmbito federal, mas que também né, ocorreu, a gente está dentro de Cuiabá, dentro de Mato Grosso e dentro do Brasil, então a gente também participou desses exemplos aí. Eu não, né? Mas algumas pessoas aí com a idade, por assim dizer, mais privilegiada, acabaram tendo participado desses eventos aí muito importantes. Primeiro, plebiscito.
Em 1993, em 1988, na verdade, quando foi promulgada a nossa Constituição Federal, ela previa lá nas suas disposições transitórias que daqui 5 anos a gente ia fazer um plebiscito para saber se a gente ia querer a nossa forma de governo como república ou como monarquia, e para saber se o nosso sistema de governo seria presidencialista ou parlamentarista. Então, em 1983, efetivamente a gente fez esse plebiscito e efetivamente as pessoas participaram desse plebiscito. Todas as pessoas? Não, somente os cidadãos. Lembra lá. E aí, né, esses cidadãos decidiram que nós teríamos a república como nossa forma de governo e teria como sistema presidencialista a nossa forma de conduzir esse governo, né? Então, nós tivemos um plebiscito lá em 1993. Muitas pessoas não sabem disso, né? Porque já tem algum tempo, um tempo considerável, mas nós exercemos a democracia direta lá em 1993. Outra forma de participação direta, concreta, foi o Estatuto de Desarmamento em 2005. Nós participamos, né, da lei de Estatuto de Desarmamento, o Congresso aprovou a lei e depois perguntou, população, e aí, vocês aceitam, né, essa lei? Principalmente o artigo 34 do Estatuto de Desarmamento, que proibia a comercialização e o uso indiscriminado de arma de fogo. Você aceita isso? A população, em sua maioria, disse que não. Falou, não, a gente quer continuar comercializando, a gente quer continuar tendo aí o uso irrestrito da arma de fogo. Só que isso, né, mesmo que a população tendo posicionamento a favor, né, do porte, da posse e da comercialização da arma de fogo, o Congresso Nacional não vinculou essa decisão, não aceitou essa decisão e manteve a lei. E a lei está aí até hoje, inclusive, né, tendo figuras hediondas, principalmente da arma de uso restrito, fuzil, etc. Você acaba tendo ali uma hediondez na conduta criminosa, né? Para mostrar para vocês que a gente não é vinculado, né? O Congresso Nacional não é vinculado, o Parlamento não é vinculado à decisão da participação direta. Apesar dele fazer essa participação, ele tem uma autonomia de decidir de forma diferente. Aí, nem fazendo nenhum mérito, se isso é bom, se isso não é ruim, isso daqui não é tema da nossa aula, mas apenas aí a título de curiosidade, né? E aí, em 2010, a gente teve uma iniciativa popular, que é quando você e todas as outras pessoas se unem, né, em prol de uma determinada lei. Todas as pessoas, lembram, cidadãos com inscrição eleitoral ativa, se unem e aprovam e, na verdade, peticionam uma determinada lei lá no Congresso Nacional, ou na Assembleia Legislativa, ou na Câmara Municipal de Cuiabá. E a Lei Orgânica de Cuiabá, ela fala dos requisitos, né, para exercer a essa iniciativa popular. E olha aqui, que interessante, ó. Vou ler para vocês esse artigo e explicar ponto a ponto. A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à Câmara de projeto de lei subscrito por 5% do total do eleitorado. Ou seja, 5% do total do eleitorado pode se juntar e apresentar um projeto de lei à Câmara Municipal de Cuiabá. Beleza? 5% de interesse do município e de 5% do eleitorado residente na cidade, no distrito ou no bairro, respectivamente, quando se tratar de interesse específico das mencionadas unidades geográficas, obedecidas às seguintes condições. Olha que legal. Ele coloca uma série de condições, mas eu peguei a principal para você ver. Eu vou mostrar para vocês, mas eu quero que você se atente a isso. Primeiro, você tem que ter ou 5% do total do eleitorado. Quem que é o eleitorado? São um cidadão, porque se você é um eleitor, logo você é um cidadão. 5% do cidadão para você fazer uma lei de interesse municipal, geral, para fazer uma propositura de lei de interesse municipal para ser tramitada lá pelo parlamento, que eles podem aprovar ou não nessa lei. E outra coisa interessante é que você também exige 5% para distritos ou bairros de Cuiabá. Então, por exemplo, o pessoal do Boa Esperança, as pessoas do Boa Esperança podem se unir em 5% do eleitorado, vai lá na Justiça Eleitoral, vai ver quantas pessoas moram no Boa Esperança. 4.000 pessoas. Dessas 4.000 pessoas que moram lá, 3.200 são eleitores. Então você vai unir 5% de 3.200, né? Se você conseguir unir esse povo, você pode aprovar, ou pode aprovar não, você pode peticionar uma lei, um projeto de lei de iniciativa popular na Câmara Municipal de Cuiabá,
tratando de tema de interesse exclusivamente do bairro Boa Esperança, seja um encanamento que você queira que passe ali no bairro, seja uma determinada feira que você quer que consta como um patrimônio histórico, enfim, né? Você pode peticionar ali através da iniciativa popular, ali através só de uma região também, se for algo de interesse regional. Outro exemplo bem claro é o distrito do Cochipó do Ouro. Se a população do Cochipó do Ouro se unir, eles podem, em 5% da sua população, também propor algo determinado para aquela região. Seja que eles querem, por exemplo, que a guarda municipal fique 24 horas na região do Cochipó do Ouro. Pode ser um projeto de lei? Pode ser um projeto de lei de iniciativa popular. Vamos supor que lá que esteja bem em segurança. Então, né, é um exemplo claro para vocês que pode ser tanto no âmbito geral de Cuiabá, quanto também em âmbitos específicos daquela população, demandas específicas daquela população, beleza? E aí ele fala a condição, né? A condição para você assinar esse peticionamento aí de iniciativa popular. A assinatura de cada eleitor deverá ser acompanhada do nome completo, né? Quem é você, meu cidadão? Elegível. Porra, escreve, né? De forma para a gente entender. O endereço onde você mora e os dados identificadores do seu título eleitoral. Ou seja, o seu número de título de eleitor, a zona que você vota, a seção que você vota e o número do título de eleitor. Beleza? É isso que importa. Em resumo, 5% do eleitorado é o necessário para a iniciativa popular aqui na lei orgânica do município de Cuiabá. Toma cuidado que, salvo engano, eu depois vou até pesquisar, que eu acho que a Constituição é 1%, a federal, mas a lei orgânica do município de Cuiabá é 5%, beleza? É isso que vai importar para a sua prova, é isso que pode cair. E eu acho que isso vai ser uma questão de prova, eu chuto que isso vai ser uma questão de prova. Se de tudo que eu estou ensinando aqui, além de competência, eu acho que a iniciativa popular é uma boa questão de prova para ser cobrada em lei orgânica do município. E eles costumam cobrar, na verdade, em outros concursos, isso é algo bem recorrente. Vamos lá, falar sobre referendo e plebiscito. Então, o referendo e plebiscito, eles são de competência privativa da Câmara Municipal, a sua convocação ou autorização. Você fala, Vinícius, por que um agente convoca e outro agente autoriza? Primeiro, a gente autoriza o referendo porque já existe lei aprovada e a gente quer consultar a população. E a gente convoca o plebiscito porque a gente quer ouvir a população antes de aprovar uma lei. Por isso que existem essas duas palavras. Ele pode trocar, falar que você vai autorizar um plebiscito e convocar um referendo? Pode, mas aí vai estar incorreto, porque na lei orgânica do município, eu acho que, salvo engano, esse é o artigo 205 da lei orgânica, ou 204, não sei aqui de cabeça, ele fala sobre convocar ou autorizar referendo e plebiscito, tá bom? E aí, né, ele fala que o resultado é formalizado através de decreto legislativo, ou seja, não passa pelo prefeito municipal. Exemplo de plebiscito. A Câmara Municipal convoca, né, um plebiscito, a população fala, olha, a gente aceita essa lei. Sei lá, vamos ver uma lei. Extinguindo todos os radares do município de Cuiabá. Eu acho que isso não, porque entraria um pouco na competência da União, mas seja uma lei que obrigue a prefeitura a... Tem que ser algo que não dê custo para a prefeitura, porque se dá custo é de iniciativa privativa do prefeito. Mas deixa eu pensar algo aqui concreto. Colocar a viola de coxo como patrimônio cultural do município de Cuiabá. Aí vamos supor que a população fale, olha, realmente a gente quer essa lei. A maioria da população vai lá, da população não, dos cidadãos, né, dos eleitores, vai lá e fala, estamos de acordo com essa lei da viola de coxo. Nesse caso, né, após ser aprovado, o parlamento vai tramitar aquela lei lá, vai aprovar ou vai desaprovar, falar, não, a gente convocou, mas a gente não quer aprovar essa lei, mas geralmente acaba aprovando, né, essa lei aí, por assim dizer, legitimada pelo plebiscito. E aí, em vez de passar pelo prefeito municipal para ele, né, pegar e aprovar, não, esse decreto é emitido um decreto legislativo lá na Câmara Municipal, já aprovando essa lei, né, já formalizando essa lei que foi ali convocada pelo plebiscito ou pelo referendo, beleza? E agora nós vamos falar sobre os símbolos de Cuiabá. Isso daqui é um tema bem rápido, mas para dizer que a gente não passou por eles, né? Não vou explicar a simbologia de cada coisa, que isso não tem nem tem na lei orgânica, e acaba que dificilmente vai cair, mas para dizer que não falou, né? Nós vamos falar, isso daí é o brasão de Cuiabá, né? Tem um ouro ali, e tem, salvo engano, parece um gavião pegando fogo, enfim. Esse é o brasão de Cuiabá, e é bem importante você não confundir com a bandeira de Cuiabá, que é essa daqui. Às vezes você não é daqui, não é acostumado, né, com esses símbolos, já para você saber, né, quais são os símbolos aí
do município de Cuiabá. São 3 símbolos. Quais são eles? Brasão, bandeira e hino. Isso pode cair. Brasão, bandeira e hino. E se ele cobrar concretamente, lembra que esse é o brasão. Esta daqui é a nossa bandeira de Cuiabá, 1719, o ano de fundação de Vila Real do Bom Jesus de Cuiabá, né? É o antigo nome do município de Cuiabá. E o hino de Cuiabá. Não vou cantar para vocês, confesso que estou tentado em demonstrar minhas habilidades de Gustavo Lima, mas não vou cantar para vocês. E creio que esse seja o hino de Cuiabá. Eu pesquisei na internet, me apareceu isso daí, nos sites Letras de Música, e eu espero que esse seja o hino de Cuiabá e não do time Cuiabá. Mas creio eu, né, que esse sim seja o hino de Cuiabá. Se não for, dê uma comentada aí e fala, ó, professor, você vacilou. Você acabou mostrando aí que não é o hino de Cuiabá, não. Isso aí é o hino do time de Cuiabá, ou sei lá, uma banda de Cuiabá. Enfim, eu espero que esse seja o hino de Cuiabá, mas não vai cobrar o hino de você. O que vai cobrar é quais são os símbolos de Cuiabá: brasão, bandeira e o hino. Beleza? E aí agora a gente vai falar de um tema bem importante, que é sobre competências do município de Cuiabá. Existem várias competências, um rol extenso de competências, enumerados em vários incisos na Lei Orgânica de Cuiabá. E aí eu acabei pensando aquilo que eu posso ensinar para vocês conseguirem entender, né, de forma bem didática. Então vamos lá, vamos falar sobre essas competências, vamos tentar desmitificar esse que é um tema bem importante, mas também um tema, confesso para vocês, talvez seja um dos temas mais delicados do município, né, de todas as leis orgânicas, até mesmo da Constituição Federal. Competência é o coração, né, das leis orgânicas, vai falar sobre competência, aquilo que compete ao município e aquilo que não compete ao município. E ele fala o seguinte: que dispõe ao município dispor sobre assuntos de interesses locais. Veja que interessante. Dispor sobre assuntos de interesses locais. E aí você vai me perguntar, Vinícius, eu sempre tive a concepção que o prefeito municipal é menos que o governador e o governador é menos que o presidente da república. Não, na verdade você tem que entender que não existe esse negócio de mais, de menos dentro da administração pública. O que existe é que cada um exerce sua competência. Exemplo, asfalto dentro do município de Cuiabá. Isso é competência do prefeito municipal, da prefeitura municipal, do município de Cuiabá, e não competência do governo do estado de Mato Grosso ou competência da União. Imagine que a União decrete uma lei obrigando o município de Cuiabá a asfaltar todos os bairros de forma obrigatória em 30 dias. Essa é uma lei inconstitucional. Por quê? Porque a União estaria adentrando uma competência do município de Cuiabá, uma competência de interesse local. Certo? Então, assuntos de interesse local, e aí você vai ter que fazer um exercício mental lá na hora da prova, competências do município de Cuiabá, e não competências da União, não competências do estado de Mato Grosso. Se eles intervirem nessa competência, de certa forma, eles acabam aprovando uma lei inconstitucional ou cometendo uma inconstitucionalidade do ato administrativo, beleza? E isso pode ser depois questionado via ADI. Mas vamos lá? Então, dispor sobre interesse local, essa é a primeira ideia que você tem que ter sobre as competências do município de Cuiabá. E aí ele começa a falar, né, ali concretamente, quais são essas competências. Lembra lá que na aula 1 que eu falei que os entes federativos têm autonomia orçamentária? E é aqui que eu vou mostrar para vocês que ele tem autonomia orçamentária, porque o município ele elabora o seu próprio plano plurianual, o PPA, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, e a Lei Orçamentária Anual, a LOA, né? Ou seja, os seus planos orçamentários, que nada mais é o orçamento do que uma lei onde vai prever receitas, né, que aquele município vai arrecadar durante aquele ano e os gastos que aquele município vai ter durante o ano, é competência, ele tem autonomia para prever os seus gastos, né, as suas receitas e seus gastos. Então, ele tem competência orçamentária, ou competência, né, de propor o seu próprio orçamento. Plano plurianual, isso daqui está lá mais na aula de Direito Financeiro, mas só para você saber, é aprovado em 4 anos e geralmente, né, aprovado no primeiro ano de mandato do prefeito municipal. Então, vamos supor não, o prefeito foi eleito agora em 2020, apesar de ser o mesmo prefeito, a gente teve uma reeleição aqui, mas em 2021, este ano, está sendo discutido em 2021 está sendo discutido o PPA para 2022, 2023, 2024, 2025. Ou seja, o prefeito eleito em 2024, ele ainda vai ficar com 1 ano do PPA do prefeito anterior. Nós temos a LDO, que nada mais são que diretrizes a ser colocadas ali no plano plurianual. Deixa eu
explicar para vocês algo rapidinho aqui, só para a gente não ficar muito prolixo. No plano plurianual, você faz um planejamento, basicamente, daquilo que você vai querer realizar nos 4 anos seguintes, ok? Dentro do município. Por isso que você tem um prazo maior aí de 4 anos, porque você vai planejar. E planejar, geralmente, a gente não planeja de um dia para o outro, a gente planeja ao longo prazo, certo? Na diretriz, você vai dar um direcionamento, você vai orientar, né, como que você vai guiar aquele planejamento. E nas leis orçamentárias você vai concretizar, né, aquele planejamento, aquela orientação que você tem. É onde você efetivamente realiza aquilo que você planejou no PPL, tá? No plano plurianual. Por que isso é importante? Porque se não tiver previsão orçamentária, você não faz políticas públicas. Se não tiver previsão orçamentária, você não constrói escola. Se não tiver previsão orçamentária, você não faz licitação. Se você não tiver previsão orçamentária, você não paga servidor público, inclusive. E já aconteceu, né, de alguns casos aí raros, de não ser aprovada lei orçamentária, não aqui em Cuiabá, não me lembro, mas você não poder gastar. Imagina a situação, você ter dinheiro no banco, mas você não pode gastar porque você não tem a lei orçamentária. E isso ocorre e é comum em alguns municípios mais de interior, onde não tem uma assessoria jurídica, né? E acaba que se o prefeito gasta, ou gasta de forma equivocada ou fora do orçamento, pode ser ali imputado um crime de responsabilidade a ele. Então, né? Isso é bem importante para o município. Outra competência que é de interesse do município é, né, ganhar o nosso, né, nossa arrecadação, os nossos tributos. Tributo que utiliza para pagar salário de servidor público, para chegar seringa no hospital, para chegar máscaras, luvas nos hospitais, tributos que eu pensei besteira aqui, né? Para encher o bolso, não, nada a ver. Enfim, né, para realizar suas políticas públicas, suas competências que ele tem ali de interesse local, beleza? Então ele pode arrecadar tributos, e são 3 tributos, impostos, basicamente, que a gente tem no município. O ISS, que é o Imposto sobre Serviço, o IPTU, que é o Imposto sobre prédios urbanos, e geralmente eu acho que você está mais familiarizado com o IPTU, né, porque todo ano você deve pagar o IPTU aí da sua casa, a não sei que você more de aluguel, mas quem aluga para você paga o IPTU todo ano, e o ITBI, que é um imposto sobre transmissão de bens imóveis. Quando você vende uma casa, né, você vende um imóvel, uma casa, por exemplo, que é o caso mais clássico dentro do município de Cuiabá, você tem que pagar esse imposto aí, o ITBI. O IPTU você paga anualmente, né, com base no valor venal da casa, e o ISS é o Imposto sobre Serviço. Imagina que eu esteja cobrando essa aula de vocês, eu estou prestando um serviço para vocês, então eu vou ter que arrecadar imposto para o município de Cuiabá. Nós temos as taxas pelos serviços de poder de polícia do município, uma taxa bem comum, né, principalmente para os empresários, é a taxa de licenciamento, o alvará de funcionamento, né, são taxas que você paga ali. Então são alguns dos tributos que o município tem aí a sua competência, beleza? Outra coisa que a gente tem bem interessante, né, é que ele pode organizar e prestar diretamente sobre o regime de concessão e permissão de seus serviços públicos. A gente está falando mais aqui sobre licitação. Os serviços públicos de Cuiabá ele pode conceder a um privado ou pode permitir que o privado, né, exerça ali o serviço público em seu nome, beleza? Então, é também uma competência municipal, não é a União que determina, não é o Estado, é o próprio município que acaba determinando isso. Ele pode dispor sobre administração, utilização e alienação de seus bens. O que é alienar? É vender os seus bens. Se o município de Cuiabá, por exemplo, tem na sua frota 200 caminhonetes S10 e resolve vender, ele pode vender, né? Não tem problema nenhum. Se for bem imóveis, ele precisa ter a aprovação do parlamento para vender. O município de Cuiabá quer fechar a escola Bento Terezinha. Nem sei onde fica essa escola, mas imagino que existe a escola Bento Terezinha. Eles querem fechar essa escola, né, e vender aquele prédio público que pertence ao município. Ele pode fazer, né, ele pode fechar a escola, né, realocar aqueles alunos, lógico que isso vai ter uma pressão social, seja do Ministério Público, seja da própria população ali, mas vamos supor que ele queira fazer, todo mundo esteja de acordo, porque vai construir uma nova escola, uma escola melhor, enfim, né, existem várias possibilidades aí no mundo das imaginações. E se ele quiser vender aquela escola, aquele prédio daquela escola, ele pode vender, né? Ele pode, primeiro, ele tem que ter uma permissão do parlamento, ou seja, da Câmara Municipal, que ele pode realizar a venda daquele patrimônio público, daquele prédio público. Beleza? E bens móveis também, né? Carros, veículos, né? De certa forma, enfim.
tudo aí que você acha que esteja sob o patrimônio do município de Cuiabá. Ele pode também comprar bens, né, geralmente através de licitação, inclusive através de desapropriação por necessidade, utilidade pública ou interesse social. Desapropriação é algo mais sensível, porque é quando o município intervém no seu patrimônio de forma coercitiva através de um interesse público. Ele pode, por exemplo, desapropriar uma casa que esteja entre uma rua sem saída a fim de dar saída àquela rua. É um exemplo clássico de desapropriação por interesse social ou, né, por utilidade pública. Desapropriação, por exemplo, esse eu acho que não foi para o município de Cuiabá, mas houve desapropriação daquelas casas ali da região da Prainha para a passagem do VLT. Isso foi do governo do estado de Mato Grosso. Mas é um exemplo de desapropriação para você entender aí o que se consiste isso, beleza? E por interesse público. Lógico que você não pode desapropriar para nada. Você pode desapropriar, por exemplo, várias casas para construir um parque? Pode. Você pode desapropriar uma casa para, sei lá, só quer desapropriar. Né, o inimigo político do prefeito. Fala, não, vou desapropriar essa porra aqui dessa casa aqui. Não, não pode. Né? Você tem que ter um interesse público nisso. Seja a construção da escola, de um hospital, passagem de uma rua, passagem do VLT, né? Você tem que ter um interesse público nisso. Vamos lá? Elaborar o plano diretor através do Instituto de Planejamento e Pesquisa Urbana. Isso é bem importante porque depois da lei orgânica do município, o plano diretor talvez seja um dos planos mais importantes, ou a lei mais importante, conjuntamente ali com a lei orçamentária do município, né? Seja a PPA, a LDO ou a LOA. Por que é importante? O plano diretor ele é previsto no Estatuto da Cidade e nada mais vai dispor sobre planejamento urbano do município. Né? Apesar disso não ocorrer muito na prática, deveria ocorrer. Por exemplo, o município pode atribuir que determinada área da cidade é área verde, área de preservação. O município pode falar no plano diretor que determinada área é área residencial e assim não pode se estabelecer indústria ali. Pode dizer que determinada área é área industrial, né? Pode-se dizer que determinada área é área comercial, né? Então ele pode colocar tudo isso ali no plano diretor. Mas na prática, né? Apesar de ter o plano diretor, isso não é muito bem definido, você acaba tendo indústrias dentro de área residencial, enfim, né, uma bagunça que só. Né, mas a gente tem muito a evoluir aí, principalmente com o Estatuto da Cidade. O plano diretor está sendo levado muito a sério, né, ele é aprovado a cada 10 anos, agora, a partir de agora, eu vejo uma discussão muito maior, principalmente lá no município de São Paulo. E isso é importante, porque veja só, geralmente, quando começa uma discussão do município de São Paulo tem uma vanguarda muito grande nisso. Quando uma coisa acontece em São Paulo, de modo invariável, isso vem tendo reflexo às outras cidades, né? E é normal, São Paulo é a maior cidade do país e é naturalmente que as coisas cheguem por lá primeiro, né? E depois vai tendo reflexo nas outras partes do país, tá bom? Tudo é lá sobre transporte público, né? Transporte público aí de Cuiabá é bem polêmico, né? Essa questão dos ônibus, transporte público ou transporte coletivo individual. E aí, né? O transporte coletivo ou individual, por exemplo, leia-se taxistas, Ubers, o município tem competência para tutelar sobre isso, inclusive teve leis polêmicas aí no ano de 2019 sobre taxação do Uber, etc. Né? Atividades de limpeza urbana, saneamento básico, rede de esgoto, né? Fornecimento de água, coisas também que são competências ali do município. Então vocês vejam que o que eu estou falando para vocês aqui não é nada absurdo. Né? Se eu falasse aqui, por exemplo, que é competência do município cuidar sobre questões de guerra, você ia falar, porra, esse cara tá louco, né? Mas vocês veem que a LOA é um pouco intuitivo. O município seu, né, o nosso município, ele cuida de transporte, ele cuida de plano diretor, ele cuida de água, do fornecimento de água, de limpeza de rua, de coleta de lixo, né? Você vê que é coisa do nosso dia a dia. Outra competência dele é regulamentar e autorizar e fiscalizar a fixação de cartazes, anúncios, bem como a utilização de qualquer outro meio de publicidade e propagandas em locais sujeitos ao poder de polícia municipal. O que é o poder de polícia? É o poder de fiscalização, o poder de intervenção que o município tem no privado. E, geralmente esse poder ele pode exercer principalmente para limitar direitos, mas em prol do interesse público. Por exemplo, a emissão de alvará. Né, o exercício do poder de polícia. O município, né, ele acaba podendo restringir um comércio para o interesse público, né? Por exemplo, um comércio de casa de shows. Às vezes ele não consegue alvará uma casa de shows porque aquela estrutura lá não é condizente
né, com um ambiente para ocorrer, receber pessoas, etc. Beleza? Então, e aí, neste caso, ele fala sobre propagandas e anúncios, né? Cartazes, você não pode poluir muito as vias públicas, você não pode atrapalhar a sinalização, né? Imagina, por exemplo, que você tem um radar, você não vai colocar um cartaz lá na frente, né? Divulgando, ah, meu amor, eu amo você, né? Você não pode fazer isso, isso tem que ter regulamentação da Prefeitura de Cuiabá. Licença para comércios e indústrias, né? E aí o exercício do poder de polícia, novamente, principalmente através de alvarás. E aí nós temos as competências comuns. O que são as competências comuns entre municípios, estados e União? Nada mais são do que competências que competem a todos eles, né? Qualquer um deles, né, tem essas obrigações administrativas a se fazer. E você vai ver que ao longo do que eu vou citar aqui para você, ou ler para você, você vai ver que realmente faz sentido, né? Não faz sentido só a União, por exemplo, cuidar sobre proteção de pessoas com portadoras de deficiência. Não faz, né, sentido nenhum. Não faz sentido nenhum só a União, por exemplo, cuidar da democracia, né, a preservação da Constituição e da democracia. Isso também tem que ser dever do Estado, isso também tem que ser dever do município de Cuiabá, né, ou dos outros municípios aí do Brasil. Essa parte de competência comum também ali é prevista na Constituição Federal. Beleza? Então vamos ver qual que são essas competências aí, passo a passo? Nossa, tem bastante competências comuns. E já para finalizar a nossa aula, né, aula bem tranquila. Primeira, zelar pela guarda da Constituição, né, da nossa Constituição Federal, da nossa Constituição Estadual, das leis e das instituições democráticas e conservar o patrimônio público, né, uma competência que é de todos. Se o município eventualmente vê uma invasão ao patrimônio da União, né, ele também tem competência, por assim dizer, de cuidar daquele patrimônio público. O prédio do Ministério da Fazenda ali, agora o Ministério da Economia, em frente ao shopping, né, o município, de certa forma, tem uma obrigação de cuidar daquele prédio, assim como o Estado tem, assim como a União também tem aquela obrigação. Cuidar da saúde, veja só, isso eu vou falar já. Saúde e assistência pública, da proteção e das garantias de pessoas portadoras de deficiência. As pessoas portadoras de deficiência, você já imagina, né? Pô, isso daí todo mundo tem que cuidar. Só que aqui que entra um ponto bem interessante, cuidar da saúde. Nessa época de crise, de pandemia, você acaba vendo, por exemplo, um discurso dizendo, não fazendo juízo político disso, né? Mas explicando isso didaticamente para vocês, porque isso também é previsto na Constituição Federal. Os municípios não têm o Supremo Tribunal Federal tirou, né, do presidente a competência de cuidar de questões sobre a pandemia, né? Sobre essa crise que a gente está vivendo aí na área da saúde. O que acontece? Entenda só que, na verdade, é competência comum dos estados, do município e da União, e do Distrito Federal cuidar da saúde. Ou seja, a competência também do município regular sobre normas sanitárias, sobre lockdown, regular temas inerentes a interesse local. Lembra lá que eu falei para você que é uma competência do município tutelar algo sobre interesse local? Por exemplo, pode ser que os casos dessa doença, e eu não quero falar o nome para aqui para o YouTube acabar não restringindo o nosso vídeo, né? Os casos dessa doença podem estar bem elevados no município de Rondonópolis. E lá eles necessariamente precisam fazer ou precisam realizar um lockdown, mas não estar em Cuiabá. Pode ocorrer isso. Veja que é um interesse local de Rondonópolis fazer isso e é um interesse local de Cuiabá manter as coisas abertas. E pode ocorrer o vice-versa. Por isso, né, que às vezes você tem municípios que são mais rigorosos e você tem municípios que são mais liberados. Mas isso também hoje tem uma ideologia, enfim, né, não é a discussão nossa aqui. Mas só para você saber, né, que é competência do município cuidar de questões sanitárias, questões de saúde pública, de assistência social. Beleza? Exemplo de assistência social. Essa semana passada, ficou bem famosa o vídeo, né, das pessoas estando na fila de um açougue para ganhar ossos, para poder comer ossos, né, ali, enfim. Acabou, né, que isso é competência tanto do município, tanto da União, quanto dos estados, né, deixar que esse tipo de situação não ocorra, né, é uma competência comum de todos. Outra competência, 3, proteger documentos, obras e outros valores e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, os monumentos
e as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos. Fala mais a parte cultural aqui. Competência cultural é comum de todos, né? Dos 4 entes federativos. Impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de obras de arte e outros bens de valor histórico, artístico e cultural. Novamente, né, falando aí sobre questões mais culturais. 5. Proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação, à ciência e à pesquisa. A educação, lembra que a competência maior do município é a oferta de ensino municipal da educação básica, ou seja, do 1º ao 9º ano. É a atividade principal do município. Isso não necessariamente desobriga o município, por exemplo, se ele quiser, de instituir ensino médio, mas ele acaba não querendo pegar a competência que é mais do Estado, e nem de ensino superior. Inclusive, tem universidades municipais, tá? Eu acho que em Curitiba tem a Universidade de Curitiba, eu acho que na Bahia também tem universidades municipais. Existem universidades municipais, assim como existem universidades estaduais e universidades federais, certo? Então, a educação, né, apesar do município ela estar voltada mais para o ensino básico, né, ali do 1º ao 9º ano, o município também pode pegar outras atribuições se assim desejar, mas geralmente, né, não ocorre esse desejo, assim como o Estado também pode dar aula no ensino fundamental. Tem escolas aqui em Cuiabá que tem do 1º ao 9º ano e são escolas estaduais, beleza? Aí no inciso 6º, proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas. Isso é lógico, né, gente? O meio ambiente é competência comum de todos, não é só da União, não é só dos estados. Isso é uma coisa meio lógica. Preservar as florestas, as faunas e floras, né, os animais e as plantas. Aí está envolvido também com o meio ambiente. Fomentar a agropecuária e organizar o abastecimento alimentar. Olha aí o SEASA, né, ali no Pedra 90. Um órgão municipal, não sei nem se é um órgão, aquilo dali é uma autarquia ou uma empresa municipal, mas que regulamenta ali o abastecimento alimentar de toda a população cuiabana. Beleza? Promover programas de construção e moradias e melhorias das condições habitacionais e do saneamento básico. Veja, isso é legal porque muitas vezes você vê o presidente da República em um local X, no local Y para inaugurar casas, né? Aquele programa Minha Casa Minha Vida, que é um programa bem famoso do governo federal. Isso ocorre porque é uma competência comum, tanto da União, e às vezes você vê governadores de estado indo também nessas cerimônias dizendo eu fiz essas casas, porque é uma competência também dos estados, e às vezes você vê o prefeito indo nessas cerimônias e dizendo eu fiz essas casas. É porque são competências comuns, qualquer um pode fazer isso. Beleza? Combater as causas da pobreza e os fatores de marginalização, promovendo a integração dos setores desfavorecidos. Isso é lógico, né, gente? Tem coisas aqui como competência comum que é lógico, né, todo mundo cuidar. Registrar e acompanhar e fiscalizar as concessões de direito de pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais em seu território, né? Sobre questão de recursos hídricos, águas, né, e ouro também, o município tem a obrigação de registrar, acompanhar, de fiscalizar, né, não de conceder. Tá? Salvo engano, isso é uma competência privativa da União, mas ele tem que fiscalizar. E veja só, eu quero até voltar aqui na parte do direito ambiental, de proteger o meio ambiente, que é algo bem interessante. Muitas vezes existe uma licença que é concedida pela União ou pelo Estado. Vamos supor a licença, o Parque Mãe Bonifácia, aqui dentro de Cuiabá. Ele é um parque estadual, né? E qualquer atividade ali dentro daquele parque tem que ser concedida pelo Estado de Mato Grosso, né, pelo governo de Mato Grosso, o ente estadual. E, eventualmente, se o município, por exemplo, vê, né, alguém destruindo aquele parque, né, aquele parque estadual, o município pode multar? Pode, porque ele tem o exercício de fiscalização, apesar dele não ter o exercício de licenciamento. Né? Aí você pensa assim, tá, Vinícius? Então imagina que alguém derruba uma árvore lá dentro do Parque Mãe Bonifácia e o município vai e multe, o Estado vai e multe. De quem prevalece? Prevalece a competência de quem, né, é o autor daquela licença, do Estado. Então, para a pessoa não ser punida 2 vezes, e isso no direito não pode ocorrer, ser punido 2 vezes pelo mesmo fato, acaba prevalecendo a competência do ente fiscalizador. A mesma coisa ocorre na lógica inversa. Imagina um parque aqui, Parque das Águas, que eu sei que é um parque municipal.
Se ocorre um crime ambiental lá, o Estado pode multar essa pessoa. Só que se o município também multar, prevalece a competência do município, tá? Porque isso é um parque municipal. Vamos lá? E a mesma ideia aqui nos recursos hídricos, apesar do Estado, do município não poder tutelar aí sobre recursos hídricos. Beleza? Estabelecer e implantar política de educação e segurança para o trânsito, ou de educação para a segurança do trânsito, né? E aí é bem interessante quando a gente fala sobre radares, né, essas coisas aí, que cada município ali tem a sua competência, de interesse local, onde vai colocar um radar, onde não vai colocar um radar, né, política de conscientização de trânsito, colocar uma placa, e ali volta a questão da publicidade, como eu havia falado para vocês, né, garantir acesso a todos de modo justo e igual, sem distinção de origem, raça, sexo, orientação sexual, cor, idade e condição. Né? Condição aqui, é isso que eu ia falar, a condição está quebrada. Condição econômica, religiosa ou qualquer outra discriminação. Aos bens, serviços e condições de vida indispensáveis a uma existência digna, bem como coibir, no âmbito da sua atuação, qualquer discriminação dessa ordem na forma da lei. Né? Isso é uma competência comum, atos de preconceito discriminatório, tanto o Estado, tanto a União, quanto os municípios, quanto o Distrito Federal tem que cuidar disso, né? Não pode deixar isso ocorrer. Mesmo que às vezes seja tutelado por leis federais, né, a União, o município, por exemplo, pode também estabelecer aí essas formas de proteção, né, seja a pessoas deficientes, por exemplo, lá que vocês viram que é uma competência comum, seja a uma determinada população em maior vulnerabilidade, né, às vezes ele pode estabelecer uma lei, por exemplo, que vamos supor que os peticionamentos sejam eletrônicos, via computador. Qualquer pedido que você faça no município não ocorra mais por ofício ou papel escrito, ocorra por sistema eletrônico. Ele pode incluir uma lei, por exemplo, que obrigue, né, a prefeitura municipal em fornecer computador gratuito para a população mais vulnerável. Né, uma forma ali de evitar discriminação de acesso aos serviços públicos, beleza? Então, como vocês viram, competência é algo assim, apesar de ser complicado, ter uma incidência grande e ser algo sensível, é mais leitura mesmo. Eu recomendo de vocês lerem. Se vocês não quiserem comprar o nosso material, eu sugiro que vocês vá ao site da Câmara Municipal e pegue a lei orgânica do município e leia. Isso é bem importante para a sua prova, tá? Por exemplo, para nível superior de 100 questões, 75 pode ser, né, 35% pode ser 35 questões pode ser de lei orgânica, de lei orgânica não, de lei específica, não sei se é 100 questões, são 70 questões, ou 70 questões, mas enfim, a incidência é muito grande para a sua prova e para a sua aprovação, é muito importante que você tenha a lei municipal ali ao seu favor, tá? O texto da lei. Então, né, a gente acaba a nossa aula de hoje, uma aula tranquila sobre competências, apesar de ser uma aula maçante, né? Agradecemos a sua participação, a sua atenção aqui por estar conosco, né? E novamente reforço o Instagram da Proximulados, @Proximulados, o meu Instagram, Vini Pires Santos. Se você gostou dessa aula, né, deixe o seu comentário indicando que realmente, Vinícius, eu gostei ou não. Se você não gostou, deixe o seu dislike aí, né? Compartilhe com um colega, com um amigo que vai fazer isso também e se inscreva no nosso canal, beleza? Agradeço sua atenção, espero que você continue aí estudando a legislação específica e também as outras matérias são importantes, português, história de Mato Grosso, também é uma matéria muito importante e que você consiga aí lograr isso nessa aprovação e esteja lá na Câmara Municipal nos representando ou em outro concurso que eventualmente você possa aí realizar, né, na Secretaria Municipal de Saúde. Sei que é um concurso que está em voga aí, quem sabe tenha concurso para educação, ou até mesmo processos seletivos, né? Todo ano tem processo seletivo para ser professor na área da educação, para ser técnico, e às vezes eles fazem esses processos seletivos através de prova. E saber a lei orgânica nunca vai ser, né, algo em desuso. Você pode usar até mesmo para o exercício da cidadania, beleza? Então, agradeço mais uma vez e até mais.